Tatuagens de cadeia, fique longe. Há milhares de anos, a tatuagem é uma forma de arte corporal que tem sido praticada em diversas culturas ao redor do mundo. No entanto, algumas tatuagens têm origens em grupos marginalizados, incluindo o sistema carcerário, e geralmente são associadas às atividades criminosas. Essas tatuagens podem ter aí o significado específico dentro de comunidades criminosas e servem aí de forma de identificação de seus membros. E nesse vídeo eu vou te mostrar as 5 tatuagens que são comumente usadas aí no mundo do crime e os seus possíveis significados. É importante aqui eu te lembrar que essas tatuagens são frequentemente usadas aí por pessoas envolvidas em atividades criminosas e não devem ser encorajadas nem glorificadas. A tatuagem da teia de aranha é uma tatuagem mais associada ao crime e à vida na prisão. Ela é geralmente feita aí no cotovelo, mas também pode ser feito em outras partes do corpo. A tatuagem da teia de aranha é comumente usada para identificar aí as pessoas envolvidas em atividades criminosas e é vista aí como um sinal de status dentro das comunidades criminosas. A teia de aranha é uma imagem simbólica que representa a ideia de que o portador está preso em uma rede de roubos e não pode escapar. Essa tatuagem é frequentemente usada por ladrões, mas pode também ser vista por outras pessoas envolvidas aí em outros tipos de atividades criminosas, como traficantes e membros de facções. Além do seu significado simbólico, a tatuagem da teia de aranha pode ser aí a marca de pertencimento a um determinado grupo criminoso. Por exemplo, em algumas facções, a tatuagem teia de aranha pode indicar aí que o portador ele está abaixo do líder na hierarquia e deve obedecer aos seus comandos. Embora a tatuagem teia de aranha tenha sido aí associada a atividades criminosas, é importante te lembrar que tem pessoas aí que fazem essa tatuagem e não estão envolvidas em atividades ilegais. Algumas pessoas escolhem essa tatuagem simplesmente aí por causa da sua aparência, sem entender o significado aí simbólico ou não fazem essa associação ao mundo do crime. No entanto, é importante aí notar que a tatuagem da teia de aranha, ela pode ter implicações negativas na vida do portador, especialmente se ele for aí confundido com um criminoso ou com um membro de uma determinada facção. Além disso, muitos empregadores aí evitam contratar pessoas com esse tipo de tatuagem, o que pode aí limitar as oportunidades na carreira do portador. E a segunda aí da nossa lista é uma das mais famosas entre os criminosos, a tatuagem da lágrima. A tatuagem da lágrima é uma das tatuagens aí mais conhecidas, associadas aí ao mundo do crime e frequentemente são vistas como um sinal de envolvimento em assassinatos ou violência. A tatuagem geralmente é feita abaixo dos olhos e pode ser uma única lágrima ou várias delas, cada uma representando aí um crime violento que o portador cometeu. Embora a tatuagem de lágrima seja frequentemente associada a crimes violentos, nem sempre esse é o caso. Algumas pessoas aí podem ter essa tatuagem como uma homenagem ao ente querido que desapareceu ou como uma representação simbólica de suas próprias lutas emocionais. Alguns criminosos usam também aí com a intenção de lembrar de que perdeu aí algum parceiro ou para simbolizar que vai ter vingança. Geralmente, quando é esse o caso, a lágrima aí recebe um círculo ao seu redor e quando a vingança consegue ser feita, a lágrima ela é totalmente fechada. Acredita-se que essa tatuagem ela tenha se originado lá nas prisões americanas, onde os detentos aí usavam a tatuagem para mostrar aí a sua coragem e bravura. A tatuagem também pode ser usada como uma forma aí de intimidar outras pessoas, mostrando aí que, se for preciso, quem obtém ela é capaz de matar. É importante te lembrar que, para a maioria das pessoas, a tatuagem de lágrima é um sinal de envolvimento em atividades criminosas e pode não ser muito agradável para quem decide fazer esse tipo de tatuagem, sem a intenção aí de se identificar
com o crime. Essas pessoas podem enfrentar aí estigmas sociais e serem alvo de preconceito por conta da tatuagem. Seguindo a nossa lista, agora a gente vai falar sobre a tatuagem da carpa, que às vezes pode ser aí um outro peixe grande. A tatuagem da carpa, também conhecida aí como koi, é uma das tatuagens mais populares entre os criminosos em todo o mundo. A carpa é um peixe originário aí da Ásia, valorizado pela sua beleza e a sua resistência, e é frequentemente associada aí à perseverança e determinação. Na cultura japonesa, a carpa é um símbolo de coragem e força, e frequentemente é usada em tatuagens. No contexto do crime, a tatuagem da carpa é frequentemente vista como uma marca aí de resiliência e superação. Acredita-se que a tatuagem tenha sido originada lá nas prisões japonesas, onde os detentos usavam a tatuagem para identificar a sua posição social e o seu compromisso em superar os obstáculos e as dificuldades. No entanto, a tatuagem da carpa também pode ter outros significados, dependendo aí do contexto em que ela é feita. Por exemplo, em algumas culturas, a tatuagem da carpa pode ser aí um símbolo de boa sorte ou riqueza, enquanto em outras partes pode ser vista aí como o símbolo de força e perseverança. Aqui no Brasil, a tatuagem da carpa é frequentemente associada ao crime organizado e ao tráfico de drogas. Muitos criminosos usam a tatuagem para indicar aí a sua posição dentro da hierarquia do crime, como a tatuagem de uma carpa maior, indicando aí um status mais elevado. Uma outra variação da tatuagem da carpa, que é bem popular aí entre os criminosos, é a tatuagem de duas carpas, uma vermelha e a outra preta. Essa tatuagem aí também é conhecida como Yin e Yang, e é uma representação aí do equilíbrio entre o bem e o mal. Em alguns casos, a tatuagem aí de duas carpas também pode indicar que o criminoso está disposto a nadar contra a correnteza e enfrentar aí os obstáculos e os desafios em sua vida criminosa. E a seguir a gente vai falar de mais duas tatuagens que geralmente são usadas no mundo do crime. E se você ainda não deixou o like, deixe o seu like aí para fortalecer o canal e para que esse vídeo chegue aí para mais pessoas. E a penúltima aí da nossa lista é um pouco intrigante, pois ela é usada tanto no mundo do crime quanto no mundo militar. Eu estou falando aí da tão famosa caveira. Ela é frequentemente usada para indicar aí o perigo, violência e morte, além de ser associada a grupos criminosos que operam dentro do sistema carcerário. As caveiras são frequentemente adornadas com elementos como armas, facas, correntes e outros símbolos do universo do crime. Em geral, as tatuagens de caveira são grandes e bem chamativas e costumam aí ser feitas em áreas do corpo que ficam expostas, como no braço, na mão e no pescoço. Além dos criminosos, algumas unidades policiais também utilizam a caveira como símbolo. E é o caso, por exemplo, do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOPE, do Rio de Janeiro, que utiliza a caveira aí como logotipo em seus uniformes e veículos. Para essas unidades policiais, a caveira é vista aí como um símbolo de força, coragem e determinação. E é usada aí para transmitir a ideia de que os policiais estão dispostos aí a enfrentar o perigo e a violência para proteger a população. Para o BOPE, a caveira não é apenas um símbolo de força e coragem, mas também de pertencimento. A unidade policial é conhecida por ser altamente seletiva e exigente em relação aos seus membros. E a tatuagem de caveira é uma forma aí de identificar aqueles que fazem parte do grupo. Apesar de ser uma tatuagem usada tanto no mundo do crime quanto no mundo militar, quem quer fazer uma tatuagem dessa precisa tomar muito cuidado. Por ser aí um símbolo que pode definir os dois lados diferentes, a atenção precisa ser dobrada, pois tanto policiais quanto bandidos pode implicar com quem possui essa tatuagem. O que pode aí dar um baita problema até você explicar aí que é só uma tatuagem qualquer. E para encerrar aí a nossa lista, talvez a tatuagem mais famosa no mundo do crime, o palhaço. A tatuagem de palhaço é frequentemente associada ao mundo do crime aqui no Brasil.
Embora nem todos que tenham essa tatuagem estejam envolvidos com as atividades criminosas, muitos criminosos usam essa imagem como um símbolo de identidade e lealdade ao mundo do crime. A tatuagem do palhaço é considerada aí um símbolo da vida marginal e indivíduos que vivem à margem da sociedade. Alguns acreditam que a tatuagem pode simbolizar o desejo de se rebelar contra à ordem social e aos valores estabelecidos, enquanto outros acreditam que ela representa a busca de poder e controle através do crime. Mas sem dúvida, o significado mais marcante dela é o de caçador de policiais e de outros grupos rivais. E isso ocorre devido aí ao fato de algumas gangues criminosas, os membros aí que cometeram assassinato são muitas vezes aí apelidados de palhaço, com a tatuagem da imagem do palhaço sendo usada aí para identificar esses indivíduos. Acredita que essa prática ela surgiu lá nos Estados Unidos, mas é muito comum ela ser vista aqui em facções brasileiras. E no mundo do crime, a tatuagem do palhaço ela é frequentemente usada como uma forma aí de intimidação, com a imagem do palhaço aí sendo usada para transmitir a mensagem que o criminoso que a possui, ele não teme nem a lei e nem as autoridades. Bom, agora aproveita aí para comentar o que você achou aí dessa pequena lista. E é importante eu te lembrar que os significados aí, eles podem ser diferentes, dependendo aí dos lugares, inclusive aqui dentro do Brasil. Mas esses significados que eu te passei são os mais comuns aqui no território brasileiro. E olha só, deixa ali nos comentários alguma tatuagem aí que você conhece o significado e que eu não coloquei aqui nessa lista. E é claro, não se esquece aí de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque logo tem um vídeo novo aí para você. Valeu, um abraço!